Você tem tentado agradar muitas pessoas? Eu vou te contar que isso pode ser uma resposta ao estresse e que não é muito comentado por aí. A verdade é que o estresse ele foi injustiçado ao longo dos anos com a frase: "Ah, ele está muito estressado", como sendo sinônimo de raiva, arrogância ou até irritação. O que nem sempre se verifica com a prática do dia a dia, né? Sabe quando você acorda e você não tem aquela disposição para levantar? Pode ser que você esteja menos estressado pelo hormônio do cortisol, por exemplo. Ou seja, você não vai conseguir viver bem sem o estresse. Inclusive, é o estresse que te mantém vivo. Ele ativa mecanismos ali que colocam você em estado de alerta, pronto para reagir ao menor dos estímulos. Por exemplo, como desviar de um carro que quase te atropelou. Certo? Então, qual é o problema do estresse? Por que ele é mal falado e quando realmente eu preciso me preocupar com uma situação mais estressante? Então, fica comigo nesse vídeo que você vai ver que o estresse ele pode ser seu aliado, mas ele também pode ser seu inimigo. E qual que é o segredo para você lidar com essas situações estressantes, como um ambiente de trabalho ruim, um chefe arrogante, prazos de entrega muito apertados, metas para cumprir, empresas para abrir, gerenciar os funcionários ali difíceis e qualquer outra coisa que você queira adicionar nessa lista que vai deixar você um pouco mais agitado. Então, saber lidar com situações estressantes vai evitar que você tenha um sono ruim, uma produtividade ruim, uma perda na sua produtividade, um aumento da sua irritação, uma perda de memória. Normalmente vai afetar aquelas funções ali mais básicas, as funções que a gente chama de funções executivas, certo? Então, o estresse ele vai te fazer bem, ele vai te manter acordado, ele vai fazer com que você reaja a situações de perigos reais e preparar você para lidar com os desafios do dia a dia. Você só não pode deixar que ele saia do controle. Beleza, então como que funciona? O estresse ele tem alguns comportamentos interessantes. Eu vou começar aqui pelo comportamento mais interessante que eu acredito, que não é muito comentado por aí. Você não vai ver muita gente falando sobre isso, mas existe um comportamento do estresse muito interessante que é as pessoas que querem agradar os outros. Então elas tentam agradar os outros ali para disfarçar a situação delas, o estresse que elas estão sentindo. E é interessante isso porque elas não percebem. É uma resposta inconsciente e ela está na intenção de que as pessoas não notem o tanto que elas estão mal, o tanto que elas estão se sentindo estressadas. E é uma resposta realmente a uma situação estressante. Ela está ali pressionada, com várias entregas para fazer, ela tem uma lista de atividades, só que ela resolve fugir dos próprios problemas e começa a aceitar os problemas dos outros, porque muitas das vezes os problemas dos outros são mais fáceis de serem resolvidos. Isso vai dar um conforto para essa pessoa, só que as coisas que ela precisava fazer, ela não faz. Então, ela começa a ter esse comportamento que é querer agradar os outros com a intenção das pessoas não perceberem que ela está estressada. Beleza. O estresse, ele vira um problema da seguinte maneira. Pode ser uma ameaça real e que ela deveria ser, de fato, sempre real, mas ela também pode ser uma ameaça imaginada, que é normalmente o que acontece em casos estressantes. Então, o que acontece? Como que o estresse funciona? Essa ameaça, a resposta a essa ameaça, a resposta sua, do seu corpo a essa ameaça, é o estresse, basicamente. Então, a partir dali, você vai ter duas opções. Você vai ter a opção de luta ou a opção de fuga. Quando você tem uma percepção de algo que é perigoso, o exemplo mais comum que a gente costuma dar é o do leão na savana. Então, você está na savana, você vê um leão, e aí esse leão ele vai ali te caçar, ele vai te comer ele. Então, você precisa fugir. Você precisa fugir ou você precisa lutar. Então você vai ter essas perguntas que vão acontecer ali na sua cabeça no momento de uma situação de perigo. Aqui eu estou colocando uma situação de perigo real, né, no mundo animal. No caso de trabalho, o perigo real é, de fato, aconteceu alguma coisa que realmente levou você a se sentir estressado. Então vamos supor que você está trabalhando ali com muita coisa para fazer, você tem muitas atividades
que não estão cabendo na sua rotina, você não está conseguindo se organizar. Isso é uma situação real. Você não está imaginando isso. Quando que você começa a imaginar? Você começa a imaginar os resultados. Então, já começa a criar uma certa ansiedade. Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, beleza. Então, estamos falando aqui da parte de luta e fuga. Então, você tem essas duas opções, certo? E uma outra coisa que acontece é que o estresse, além dele despertar isso em você, ele faz com que você fique acordado. Então, o cortisol, que ele foi apelidado como o hormônio do estresse, ele é um hormônio que ele é liberado em situações estressantes. Então, esse hormônio, ele é responsável por te manter acordado. Então, se o seu cortisol ele está baixo, por exemplo, durante o dia, pode ser que você sinta sono. E se ele está alto durante a noite, pode ser que você tenha insônia. E isso pode ser uma consequência de um desalinhamento aí do seu ciclo circadiano também, que pode levar a uma situação estressante, ou o estresse pode causar isso em você, certo? Então depende, claro, da sua situação que você está enfrentando, para que você entenda, né, e faça, por exemplo, os exames necessários aí para ver a questão do cortisol. Eu só colocando como um exemplo aqui essa parte biológica. E aí, essa situação estressante, além do cortisol, existem outros hormônios ali quando você está em uma situação de estresse. E aqui não importa se o estresse ele é um estresse imaginado ou se ele é um estresse real. O seu corpo ele vai reagir da mesma maneira. Então, se você está imaginando uma situação estressante, uma ameaça potencial, e essa ameaça ela te gera um medo, e esse medo gera uma ansiedade, você vai caminhar para uma situação estressante da mesma forma. E aí o seu corpo começa a reagir como se o perigo estivesse ali do seu lado. E aí o que vai acontecer? Você vai liberar adrenalina, você vai liberar o cortisol, você vai liberar até anestésico, para que você não sinta dor, por exemplo, quando você, sei lá, pisa num prego, se você estiver correndo de um cachorro raivoso, enfim. Então, isso acontece com o seu corpo. Seus batimentos vão acelerar, o sangue ele vai sair das extremidades, ele vai para os órgãos mais internos, sua mão vai ficar gelada, sua mão vai ficar fria. Então, imagine aí, você com essa situação onde você está imaginando uma ameaça futura, você está imaginando uma ameaça que ela não existe efetivamente, e você começa a deliberar se você vai lutar ou se você vai fugir. Se você tiver alternativa, você foge. Se você não tiver alternativa, você vai ter que lutar, né? Então, isso é o que acontece quando o seu corpo ele entra num estado de estresse. E vocês vão perceber daqui a pouquinho que quando isso perdura por muito tempo, é o problema. O lado bom do estresse, a gente conseguiu ver aqui, que é essa resposta ao perigo. Porque ela vai te manter ali vivo, ela vai te manter alerta. Então, esse é o lado bom do estresse, é o que te mantém vivo. Tá, e além disso, ele te mantém acordado. Você vai conseguir lidar com as durezas que o mundo te apresenta. E uma dúvida que pode surgir aqui entre vocês é que, mas e a paralisia? Tem gente que fala que o pessoal fica paralisado. Realmente, isso pode acontecer com o ser humano. O ser humano ele tem essa tendência de ficar paralisado. Os animais já não têm muito essa tendência, porque os animais que ficaram paralisados acabaram morrendo efetivamente. O ser humano, apesar de ficar paralisado em algumas situações, ele não necessariamente vai acabar morrendo. Mas pode acontecer e é muito comum. Inclusive, as pessoas elas simplesmente não se movem. E isso é um estresse mais agudo. Então, a pessoa que fica paralisada, ela pode simplesmente não conseguir fazer as atividades que ela tem para fazer. Né? Por exemplo, se ela se expõe a uma situação, ou ela passa por uma situação, não necessariamente ela se expõe, mas ela passa por uma situação difícil, por exemplo, um assédio no trabalho,
uma repressão de um chefe ali, pressão para entregar resultado, prazos apertados, apresentações, reuniões importantes, lidar com funcionários e clientes difíceis. Isso pode paralisar a pessoa, ela pode ficar quieta, não conseguir reagir, não saber tomar uma decisão frente a essa situação, e aí ela entra numa espiral onde ela vai retroalimentando as situações estressantes, certo? Então isso acontece com a paralisia. E aí ela não reage, vai começar as ineficiências. Essa ineficiência vai refletir no estresse, o estresse vai refletir em casa. Essa pessoa ela acaba, por exemplo, chegando em casa, tá vendo um filme ali com a família, mas tá pensando nos boletos que tem que pagar, nos relatórios que tem que entregar, nas coisas que eu comentei lá na apresentação que ela tem que fazer. Ela começa a divagar. E aí esse processo onde ela fica pensando nessas coisas faz com que ela fique estressada. Ela se coloca numa situação de estresse em um momento que ela deveria estar em repouso, certo? Então esse que é o problema. Então assim, é aqui que o estresse começa, né? Você começa a encarar essas coisas como uma ameaça, e nesse momento a pessoa ela começa a desenvolver os sintomas todos do estresse, certo? Então a resposta ao estresse vai ligar ali por causa de uma ansiedade, né? Porque, por exemplo, ela pensa ali que tem que meta para bater, ela tem os clientes para lidar, ela tem que, enfim, fazer várias ligações, tem que fazer a apresentação, tem que entregar o relatório, tem que participar das reuniões. Então ela começa a pensar tudo aquilo no trabalho, do trabalho, no momento de repouso, e ela se coloca numa situação estressante. Então ela começa a encarar isso como uma ameaça, e aí ela vai ficar ligando a resposta ao estresse o tempo todo. Então ela é como se ela estivesse numa situação de estresse o tempo inteiro. E aí começa a aparecer desordens. Primeiro, começa com essa mentalidade. E aí a desordem física e mental ela vai ser evidente, ela vai começar a aparecer. Então, por exemplo, a pessoa vai começar a ter bruxismo, ela vai começar a morder ali quando ela estiver dormindo, as mandíbulas elas vão ficar mais cerradas, aquela tensão no corpo, a própria angústia e o medo realmente dos resultados que podem acontecer ali com aquelas várias situações que ela está imaginando. Uma outra coisa que costuma acontecer também com as pessoas é que elas começam a procrastinar decisões importantes. Elas não conseguem decidir por conta do medo do resultado da decisão. E ainda assim não virou um transtorno, mas pode acabar virando. Nos casos mais graves, quando você chega já num certo pico, a pessoa ela já não quer sair de casa, ela não quer trabalhar, ela começa a ter fobias, né? Ela começa a ter medo de lugares com muita gente, começa a ter medo de coisas, de túneis. Ela começa realmente a ter um quadro de fobia e gatilhos para despertar uma ansiedade que acaba se transformando num estresse, numa resposta estressante. E o quadro ele vai se agravando, né? Principalmente na fuga. A pessoa ela costuma fugir buscando vícios, buscando alívio nos vícios. Pornografia, álcool, cigarro, vape, nos dias atuais. Até jogos de azar mesmo, né? Hoje está muito famoso aquele jogo do tigrinho. Aí. Então o pessoal acaba buscando aquilo ali e começa a fugir. Até as próprias redes sociais, a pessoa começa a fugir, buscar alívio ali naquele meio. Então, eles têm essa tendência e acaba piorando o quadro. O quadro fica muito pior, porque ela começa a ficar refém dos vícios e ela começa a negligenciar as outras atividades. Ela começa a negligenciar as atividades que ela tem que fazer, mas além disso ela começa a se negligenciar. Ela negligencia a saúde, ela negligencia tempo de descanso, enfim. E aí, eventualmente, acaba tendo um colapso, né? A pessoa ela não consegue descansar direito, porque ela não para, ela está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Você não consegue trabalhar ali, você perde a identidade ali com o seu trabalho e
você já não consegue mais concluir suas tarefas, a sua ineficiência ela vai ficando evidente. E esses 3 elementos, 3 passos aí, são um caminho aberto para o burnout, que é o estresse crônico, é um estresse sustentado por um longo tempo. Tem gente que passa anos sentindo só uma parte dos sintomas, para que depois ele venha se manifestar num colapso real. Então a pessoa começa a perder memória de coisa básica. Às vezes ela trava ali, nossa, não lembro disso, é uma coisa que eu estou ali há um tempo. E não se enganem, a pessoa pode amar o trabalho dela, ela pode gostar demais e mesmo assim ela vai se sentir estressada. E aí, pessoal, o burnout, ele é uma crise já, que é uma resposta a esse estresse por um longo período. Lembra que eu comentei que o estresse ele deveria ser sentido por ali na situação de perigo e pronto. É isso que tem que acontecer. O estresse ele tem que ser sentido na situação de perigo e pronto. Ele vai perdurar ali por 1, 2, 3 dias, talvez, pode ser que sim, mas fora isso já começa a ficar uma coisa preocupante. Então o burnout é justamente a exposição desse estresse por um longo período. E para esse vídeo não ficar muito longo, no canal aqui tem um outro vídeo que eu falo dos detalhes que causam o burnout e quais são as recomendações para você não cair nesse esgotamento crônico, que você perde o sentido do trabalho, você não consegue mais pensar direito, aquela sua mente que a gente chama de embotada, né? Chegando até a perder a memória em coisas simples ali que você sabe, você às vezes esquece até o bairro que você mora. E você pode também, se você não tem esse problema, você pode ajudar um colega seu em necessidade, através do método que eu falo lá, que é o Pulse. Então, depois de ver esse vídeo aqui, vai lá, confere esse vídeo do burnout, o link eu vou deixar aqui na descrição. Beleza, então vamos lá, gente. O que eu faço então? Eu estou numa situação estressante, tenho um monte de ameaça aí que está pairando aí pela sua vida, né? Então, o que você vai fazer? Então, assim, você imaginou ali, né? Você está imaginando inúmeras situações, né? Então, assim, você já está numa situação muito estressante. Então, sua habilidade ali para o resultado das coisas que você faz ser ruim é muito grande. Você começa realmente a entrar numa escalada, por assim dizer, de pensamentos ruins. Então, a resposta que você está dando a esse medo que você sente dos pensamentos ruins, ela é muito desproporcional. E aí ela vai te ativar a ansiedade. E eventualmente ela vai te levar para o estresse. Então você vai precisar avaliar qual a ameaça que você está ali olhando nesse mar de coisas que você está investigando, qual você vai lidar primeiro. Porque várias das coisas que você está imaginando ali, elas não são reais. Então você precisa colocar no papel ali, você precisa pensar que realmente aquilo faz sentido. Por exemplo, você pensou que você vai ser demitido porque sua apresentação foi ruim, que você não conseguiu bater as metas, você está pensando aí que por algum motivo, né, você está em risco porque, sei lá, você não conseguiu pagar um boleto. Enfim, então isso você vai precisar, preciso pagar um boleto, beleza, o que eu preciso fazer para pagar esse boleto? Entende? Então, a mesma coisa, você tem uma apresentação, tá bom, então o que eu preciso fazer para essa apresentação? Essa é a sua prioridade? Então, entender qual que é a ameaça que você vai lidar primeiro. Então, por exemplo, eu falei da pessoa que pensa que vai ser demitida, mas o que está embasando isso na realidade? E quantas vezes a pessoa que pensou que foi demitida, ela foi realmente demitida? Então, assim, isso, eu não estou falando que não pode acontecer, mas é uma situação que normalmente ela acaba sendo irreal. Então, pense se realmente se faz sentido o que você está analisando. Então, beleza, sua prioridade agora é, sei lá, pagar os boletos. Né? Agora você vai partir para ação. Como que eu vou fazer isso? Como que você faz? Você vai vender algum produto? Vai vender algum serviço? Qual
quais são as alternativas. Não fique focando no problema. Se você focar no problema, você perde energia em não resolver. Então você precisa pensar: o que eu tenho que fazer para resolver? É esse o pensamento que a gente tem que ter. E isso é com base em treino. Então, assim, não é uma coisa que você vai conseguir simplesmente, nossa, hoje virei a chavinha e não vou mais me estressar ou não vou mais fazer minha lista aqui de prioridade. Então, vou começar a fazer minha lista aqui e tudo mais. Não, você vai começar aos poucos. Vai fazendo ali, pegando a primeira prioridade e executando ela. Porque quando a pessoa está numa situação de estresse já muito grande, é muito importante que ela tenha esse discernimento, porque senão ela vai só piorando a situação, ela vai só adicionando mais e mais preocupações. Beleza? Então, pensem, o que eu consigo fazer para resolver? Fugir não vai adiantar, vai piorar seu quadro. As consequências, elas não vão sumir na fuga. Seu boleto vai ter que ser pago, né? Você vai ter que bater suas metas. Se não bater, enfim, como que você lida com isso, você vai descobrir depois. Então, é importante você ter esses pensamentos e ter esse alinhamento com as pessoas que ali envolvem o seu meio, tá? Beleza, então. Então, organiza, executa, porque o que você vai fazer na prática é o que vai potencializar seus resultados. É exatamente isso que vai acontecer. Então, se você não fizer isso, se você não parar, se organizar e executar, você vai ficar obtendo os mesmos resultados que você sempre obteve. Essa situação estressante, essa ameaça que você fica imaginando. Tá? Então, uma coisa que eu gosto muito de comentar, que ajuda demais, são as práticas espirituais, a prática da vida interior. Ela potencializa seus resultados. Então, assim, você tem uma conexão com o que transcende. Né? É na fraqueza que a gente descobre que a gente é forte. Inclusive, a vida interior, a vida espiritual, ela pode te ajudar em muito superar vícios e mudar a mentalidade. Tá? E essa mudança de mentalidade é justamente esses pensamentos negativos que vão tomando conta da sua vida. Então, por exemplo, você pensa lá, e se eu não dou conta? Mas se você parar para pensar, e se eu der conta? Se eu passar a fazer realmente ali o que está sendo proposto? Então, essa é a mudança de mentalidade. Uma outra coisa que eu sugiro é a prática de atividade física. Não importa qualquer atividade física. Nos homens, eu recomendo normalmente luta, né, para trabalhar a disciplina, a fortaleza, a coragem. E para as mulheres, trabalhos manuais são ótimos ali para que elas aumentem a criatividade. Inclusive, os trabalhos manuais dizem que são terapêuticos, né? E de fato, porque trabalhar ali com criatividade, com um trabalho manual, criando coisas, fazendo bordado, crochê, ou montando algumas peças, fazendo algum trabalho manual. Isso ajuda a trabalhar o cuidado, né, e a docilidade nas mulheres, certo? Então, praticar atividade física e fazer atividades aí que sejam manuais para as mulheres e lutas para os homens. As mulheres também, por favor, tem que praticar atividade física também, porque não estou excluindo a atividade física de vocês, não. Beleza, então, uma outra coisa que é preciso a gente ter em mente. Quanto mais cedo a gente percebe que a gente está estressado, melhor. Porque a gente consegue resolver de uma forma mais fácil, digamos assim. Não mais fácil, vou melhorar essa frase. De uma forma mais simples. Nem sempre ela é mais fácil. Tá? Então, quando você percebe antes que você está estressado, é mais simples você ir contornando o problema e você vai abrindo o seu universo de possibilidades. Agora, se você não consegue, se você não tiver em condição, realmente, você já está
numa situação bem ruim, você vai precisar pedir ajuda. É extremamente importante você pedir ajuda. Existe muito preconceito para os homens, principalmente, pedir ajuda com esses casos, porque é terapia, é demonstrar fraqueza. Não pensem nisso, gente. Se você for pedir ajuda quando as coisas estiverem já num processo próximo a um colapso, próximo a um pico de estresse, o trabalho vai ser muito maior para você voltar, digamos assim. Inclusive, muita gente precisa fazer intervenção medicamentosa, precisa tomar medicamentos, tá? Então, peça ajuda. A terapia, ela vai te ajudar, ela vai te conduzir de uma forma que você consiga ver as situações de ângulos diferentes. O terapeuta, ele tem essa função. Ele tem a função de olhar para o seu momento atual, o que você está vivendo, quais são as suas dificuldades, quais são os seus anseios e quais são as suas preocupações e como cada uma dessas preocupações se conecta. E muitas das vezes, é algo que você não está percebendo. É algo que está por trás de algo que você falou. Então, é muito importante vocês terem essa percepção e buscar ajuda. Não espere, por favor, não espere que o estresse vire realmente um transtorno de saúde mental na sua vida. Dá para a gente notar, certo? Agora, que o estresse, ele não pode ser negligenciado. Você pode começar hábitos que você não gostaria de começar. Começa vícios ali para fugir dos sintomas e ainda desenvolver um transtorno de ansiedade mais grave. Além disso, você pode desenvolver o estresse crônico, que é o burnout, quando ele atinge seu pico. Foi o que a gente comentou ali agora há pouco. E eu tenho certeza que você não quer ficar refém de nenhum vício. E eu tenho certeza que você também não quer tomar remédio para controlar esses sintomas. Tá? Então, não deixe essa condição se prolongar para que você não tenha que lidar com esses casos mais graves. O estresse, quando ele é tratado no começo, os resultados positivos você já começa a ver na primeira semana. Então, se você sente que você já pode incorporar ali práticas para lidar com o estresse na sua rotina, começa agora. Você vai desligar o vídeo aqui, ou você vai assistir o outro do burnout, você vai começar agora, tá? Então, se você não conseguir começar agora, se você realmente está já muito com dificuldade, você não precisa estar num caso grave, você pode estar com um pouquinho ali, mas que você já precisa de ajuda. Procura ajuda. Né? Então, inclusive, se você quiser, né, dar uma olhada aí nos conteúdos nossos que a gente fala sobre isso. Se esse vídeo ele fez sentido para você, me diz aqui nos comentários qual foi a situação mais estressante no trabalho que você já passou, que eu vou te ajudar. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.